Bom, para isso eu gostaria de iniciar a nossa discussão para construirmos visões de futuros colaborativas a partir de uma análise que a gente percebe muitas vezes quando realizamos uma pesquisa sobre diferentes estudos de caso, onde existe uma distinção sobre especialistas, conhecedores de determinada área que tentam prever o que poderia acontecer, o que é mais provável de ocorrer, comparada com a sua opinião pessoal ou também seu entendimento a partir da sua experiência prévia. Como, por exemplo, a gente pode analisar o evento que ocorreu em Paris nos anos 1890, onde ocorria justamente a Exposição Universal de Paris. Era justamente um desses grandes eventos a nível global, onde um dos objetivos era mostrar as potências que o país tinha desenvolvido, principalmente nas áreas tecnológicas, a partir também da Revolução Industrial. Tanto é que a Torre Eiffel ela foi estruturada e construída para ser inaugurada durante a Exposição Universal de Paris. E nesse evento, uma das provocações que tinham sido feitas, principalmente para artistas europeus, artistas franceses, era justamente imaginar como poderia ser o futuro do mundo, do país e também de Paris, principalmente olhando para os anos 2000, ou seja, mais de 100 anos à frente. Entre esses artistas, como o próprio Villemard, talvez vocês já tenham visto essas pinturas em algum lugar, eles foram provocados justamente para imaginar como poderia ser uma visão da cidade ou do país, ou como seria o mundo nos anos 2000. Então a gente percebe, principalmente pela análise da visão dos artistas, que na visão deles existiria um grande avanço tecnológico, ou seja, as nossas residências estariam repletas de robôs e serviços automatizados. Porém, quando a gente analisa com um pouco mais de profundidade, a gente percebe que algumas características, principalmente socioculturais, elas não seriam alteradas. Como aqui a gente percebe que apesar do robô auxiliando nas atividades domésticas, nós teríamos aqui a mulher serviçal que iria auxiliar no serviço. Assim como também o próprio ambientação, o próprio design de interiores e as vestimentas, elas não seriam alteradas, apesar de ser uma visão 100 anos à frente. Ou seja, a gente percebe que apesar de uma visão que evoluiria, no sentido principalmente tecnológico, a gente continuaria em, com outros aspectos, principalmente comportamentais e culturais, que não seriam alterados. Como nessa outra pintura também de Villemard, onde ele traz que como poderia ser uma visão do futuro da escola e da educação, onde existiria um artefato, um equipamento onde o professor, aqui no lado direito, iria apenas inserir os livros e o conhecimento ele seria transmitido de maneira automática para os alunos. Então, também, novamente, apesar de percebermos aqui um grande avanço tecnológico, a gente ainda permaneceria com uma certa defasagem em outros aspectos, como, por exemplo, percebemos aqui em sua totalidade os alunos serem do gênero masculino e também pessoas brancas. Ou seja, apesar desse potencial avanço sobre alguns aspectos, nós continuaríamos tendo ainda comportamentos de séculos anteriores. Então, quando a gente percebe essas pinturas, principalmente provocativas, sobre um determinado futuro, a gente também precisa entender qual era o contexto e quais eram as visões, os comportamentos, também as políticas e os contextos socioculturais que essas pessoas estavam inseridas naquele momento. E na verdade a gente percebe que, principalmente quando construímos as visões de futuros, muitas vezes elas estão aliadas com o contexto que nós estamos inseridos e também em relação ao tempo e território. Isso faz com que muitas vezes essas visões elas tenham determinados vieses ou determinadas limitações justamente por apenas considerarmos uma visão ou uma lente sobre determinado futuro. Isso não quer dizer que as nossas visões, elas, por exemplo, vão sempre estar erradas ou estar enviesadas. Então, por exemplo, nessa reportagem é onde o presidente da Pacific Telephone and Telegram Company, Mark Sullivan, ele trouxe na visão dele o que seria o futuro do telefone. Aí nessa reportagem, nessa entrevista, ele traz que a predição do futuro do telefone seria um equipamento carregado como um relógio.
Essa reportagem foi da década de 60 e a tecnologia ainda estava iniciando seus primeiros passos, né, em relação principalmente à questão de telefonia, de smartphones, né, de tecnologia sem fio. E nessa entrevista, Mark Sullivan, ele traz de que a forma que o telefone do futuro terá, para ele seria pura especulação. Porém, seguiria aqui a profecia que ele traz. Seria em seu desenvolvimento final, o telefone ele seria carregado pelo indivíduo, talvez como carregamos um relógio hoje, na época. Ou seja, provavelmente não exigirá descagem ou equivalente, e acho que os usuários poderão se ver, se quiser, enquanto falam. E quem sabe, poderia inclusive realizar tradução de um idioma para o outro. Ou seja, apesar dessas provocações, dessas predições de Mark Sullivan, a gente percebe que boa parte delas a gente alcançou ao longo do tempo, ao longo da evolução tecnológica. Porém, nem sempre quando a gente traz um olhar, uma perspectiva de um especialista, necessariamente a gente vai ter maiores chances de, digamos, acertar determinado futuro. Isso porque existem vários exemplos onde principalmente grandes especialistas nas suas áreas específicas tentaram prever o que poderia vir a acontecer no futuro e muitas vezes eles erraram. Um dos exemplos, como é o próprio italiano físico Guglielmo Marconi, que na década de 10 ele trouxe que na visão dele, quando chegar a era dos aparelhos sem fio, não haverá mais guerras, pois elas seriam desnecessariamente ridículas. Ou seja, na visão dele, a justificativa, as causas dos principais conflitos era basicamente por uma questão de falta de comunicação, de falta de interação em tempo real. Então, na visão dele, quando existissem esses aparelhos sem fio, nós não teríamos mais conflitos. Nós sabemos que nós estamos longe desse cenário. Uma outra reportagem que saiu no New York Times na década de 30 trazia de que um foguete ele nunca seria capaz de deixar a atmosfera da Terra. Inclusive, algumas décadas posteriores, isso foi corrigido justamente com diversos foguetes que conseguiram ser capazes de deixar a atmosfera da Terra. Outro contexto que nós entendemos essa visão de especialistas que podem estar distorcidas, um exemplo é da própria Margaret Thatcher, que na década de 60, na visão dela, passariam-se anos e não seria sequer no tempo dela antes que uma mulher se tornasse primeira-ministra no Reino Unido. E, na verdade, isso alguns anos depois, posteriormente, ela mesma se tornou primeira-ministra, fazendo com que não necessariamente esse conhecimento necessariamente criasse maiores chances de acerto sobre determinado futuro. Um outro exemplo do próprio Ken Olson é que, na visão dele, não iria existir razão para que um indivíduo tenha um computador em casa. Apesar dele ter sido presidente de uma empresa de tecnologia, na visão dele, na época, na década de 70, não iria existir razão para que uma pessoa tivesse um computador individual. E naturalmente a gente sabe que ao longo das décadas e da evolução tecnológica, isso foi acabando se tornando um dos itens essenciais para nós. E por fim, uma outra visão, trazendo aqui um outro especialista mais atual, o Seth Porges, em 2007, ele é um pesquisador, conhecedor sobre tecnologia e escreve em diversas plataformas, ele trazia de que nós estamos prevendo de que o iPhone ele será um fracasso. Então, na visão dele, na época, esse teclado virtual será tão útil para escrever e-mails e mensagens de texto quanto um telefone de disco. Ou seja, não se surpreenda se uma parcela considerável de compradores de iPhone expressarem algum remorso por terem trocado seus Blackberries quando eles gastarem 1 hora a mais ao dia para poder enviar e-mails. Ou seja, na visão dele, a partir de todo o contexto do passado e do presente que estava existindo na época, ninguém iria ter interesse de utilizar uma tela touchscreen ao invés de trocar pelo teclado, principalmente nos Blackberries na época. Então, para ele, não existiria esse interesse, essa experiência positiva para os usuários. E, na verdade, nós sabemos que o iPhone, por si só, ele é um desses produtos que se tornaram extremamente relevantes, tanto pela questão do design, mas também pela tecnologia e da experiência com seus usuários.
Então, isso faz com que, primeiramente, a gente entenda que não é porque nós somos especialistas em uma determinada área que necessariamente nós teremos maiores chances de acerto para identificar um determinado futuro. Isso porque a construção dessas visões de futuros, elas trazem muitos outros fatores, muitos outros contextos que nós precisamos levar em consideração e não apenas um tema principal. E é por isso que nós trazemos aqui que essas abordagens de visões de futuros, elas precisam ser de fato colaborativas para trazer aí diferentes perspectivas, para que de fato outros olhares sobre outros assuntos também estejam incluídos, para que nós possamos minimamente mitigar o que iria acontecer, o que poderia acontecer nesse determinado futuro. Para isso, nosso objetivo nessa formação é que nós possamos pensar em futuros de maneira intencional e proativa, para que de fato os nossos olhares sobre o futuro tragam diferentes perspectivas com diferentes experiências, inclusive sobre diferentes temas.